E o Sérgio Moro, hein? O circo tá fechando. Começaram as tratativas para uma CPI para investigar o Sérgio Moro e a consultoria que ele fez para Álvares e Marçal. A empresa Álvares e Marçal não quer dizer ao TCU quanto o Sérgio Moro ganhava. Diz que isso é entre eles e o TCU vai ter que entrar na justiça para que isso seja resolvido e os sigilos sejam quebrados. Ok, enquanto isso acontece, a Câmara dos Deputados pediu para o TCU compartilhar o processo com a Câmara dos Deputados, ou seja, pegar toda a investigação contra o Sérgio Moro e enviar para a Câmara dos Deputados para os deputados terem acesso. Isso está nas mãos do ministro do TCU, Bruno Dantas. Só que enquanto isso acontece, deputados, o líder do PT, Reginaldo Lopes, deputado de Minas Gerais, já entrou em contato com outros deputados, já falou com gente do Centrão e eles estão pensando em protocolar nessa semana uma CPI para investigar o Sérgio Moro. A CPI, sim, tem poder de quebrar os sigilos, de convocar para depor o próprio Sérgio Moro, imagina o Sérgio Moro convocado para depor, o Dallagnol, os donos das empreiteiras e de descobrir a pergunta que é a dúvida que não quer calar. Qual é a pergunta? Por que todas as empresas que o Sérgio Moro quebrou fizeram acordos de leniência e de recuperação judicial com a Álvares e Marçal, que coincidentemente, não é coincidência, é a empresa que contratou o Sérgio Moro a peso de ouro para trabalhar para ela. Por que será? Essa é a pergunta que não quer calar e que a CPI quer descobrir. A coisa vai ficar bem feia para o Moro. Sabe por quê? Essa CPI tem apoio de todo o PT, são aí mais de 50 deputados, tem apoio de quase todo o Centrão e tem apoio do bolsonarismo. Então conseguir 171 assinaturas para essa CPI é assim, é uma coisa que pode acontecer em questão de dias. E essa CPI sendo instalada, essa CPI vai bater forte no Sérgio Moro em ano de eleição. Corre o risco do Moro nem para senador conseguir ganhar. Ele que vai ter que... Eu tô falando aqui há algum tempo. Ninguém na mídia fala isso, só eu, Thiago. O Moro vai acabar saindo para deputado, porque nem senador vai dar para ele. Eu vou explicar aqui o que está acontecendo, as tratativas, até olha, é uma coisa difícil, vai unir até o bolsonarismo nessa, porque para bater no Moro, até eles querem. Mas antes disso, olha, um segundinho, se nessa briga aí, nessa fogueira que tá o Sérgio Moro, você apaga com gasolina? Eu apago com gasolina. Se o Moro tá na fogueira, eu taco a querosene e gasolina. Se você também, inscreva-se aqui no canal. Agora, falar sobre Sérgio Moro e a CPI que tá para acontecer. O Sérgio Moro, ele percebeu que ele tá sob ataque, ele percebeu que ele tá imagina um ringue de boxe, ele tá nas cordas e ele tá sendo apunhalado, sendo bombardeado, sendo massacrado por todos os lados. Todos os lados. O bolsonarismo começou a atacar o Sérgio Moro no final do ano passado, eles não cessaram os ataques, eles se voltaram agora a atacar mais o Lula, mas eles continuam atacando o Sérgio Moro para impedir que o Sérgio Moro passe de 10% e roube mais votos do Bolsonaro do que já roubou. O Sérgio Moro decidiu atacar o Lula, mas ele tem que atacar o Bolsonaro, porque se ele quiser chegar em segundo turno de eleição e ganhar votos, ele não ganha votos do Lula. O Sérgio Moro atacar o Lula, assim, na parte estratégica para o Sérgio Moro, é bom porque ele se antagoniza, e usar essa palavra de propósito, ao Lula. E aí ele se torna um inimigo do Lula. Sendo inimigo do Lula, ele ganha votos do antipetismo. Alguns antipetistas ainda estão com o Bolsonaro, eles podem migrar para o Sérgio Moro. Mas ele se tornando o inimigo do Lula, o anti-Lula, ele tem que atacar o Bolsonaro, porque ele ganha votos do Bolsonaro. Ele não ganha votos, dificilmente ele ganha voto das pessoas que são indecisas, dificilmente ele ganha voto do Dória, também tem 2%, é margem de erro. Dificilmente ele ganha votos do Ciro, que tem 3%, também é margem de erro. Aliás, a diferença nas pesquisas do Thiago dos Reis para o Ciro Gomes é a margem de erro. O Ciro tem 3 pontos, na margem de erro ele pode ter de 0 a 6. Eu tenho 0, que eu não estou nas pesquisas. Estamos todos, eu, você, sua família, aí estamos todos empatados na margem de erro com o Dória e com o Ciro Gomes nas pesquisas. Olha que coisa. E o Sérgio Moro não consegue tirar voto desses caras. Ele tem que tirar do Bolsonaro. Então, o Sérgio Moro, ele começou a ameaçar, veja bem, ele fez essa ameaça via a mídia lavajatista, de que ele vai mostrar mensagens comprometedoras do Bolsonaro e de pelo menos 2 ministros. E que essas mensagens serão mostradas no âmbito da investigação da interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. Vamos lembrar uma coisa, o Sérgio Moro, ele é conhecido, a gente sabe disso, por fazer coisa em véspera de eleição. Ele espera a hora certa para agir. O Sérgio Moro é assim, ele sempre foi. Claro, ele tinha ali todo o apoio da grande mídia, dos Estados Unidos, ele era muito bem instruído, agora ele não tem mais, ainda tem apoio de parte da grande mídia, mas ele não tem mais aquela instrução toda tática que tinha antes. Mas se ele tiver alguma coisa contra o Bolsonaro na manga, ele vai soltar já já. Enquanto isso,
para liquidar de vez o Sérgio Moro, que é uma coisa que tanto bolsonaristas como a esquerda como o Centrão querem, estão já discutindo a criação de uma CPI. A criação de uma CPI é o seguinte: algum deputado faz o requerimento, diz, olha, tem um juiz aqui que é candidato à presidência, então isso é um motivo importante para ser criada uma CPI, que é um presidenciável, que destruiu toda a indústria nacional. A indústria nacional que estava crescendo, indústria de construção civil que estava começando a fazer obras no exterior, em vários países, estava começando a levar o Brasil para vários países e gerando milhões e milhões e milhões de empregos no Brasil, levou o Brasil ao pleno emprego, tirou o Brasil do mapa da fome, essa indústria foi completamente desfacelada, foi completamente destruída pelo Sérgio Moro. Isso já é um motivo suficiente para isso ser de interesse nacional. Aí tem o fato de que todos eles fizeram acordo de leniência e recuperação judicial com a mesma empresa. Aí vamos lembrar de uma denúncia do Tacla Duran. Olha, eu vou primeiro te explicar uma coisa. Qual a diferença de acordo de leniência, que vem junto depois com a recuperação judicial, de uma delação premiada? Delação premiada é quando um indivíduo, vou te dar um exemplo, Marcelo Odebrecht, ou aquele lá que delatou o Lula para ser solto e não tinha prova nenhuma, o Léo Pinheiro, um indivíduo, ele faz uma delação. Se a delação tiver provas, na Lava Jato não precisava de provas, aí esse indivíduo ele ganha o quê? Ele ganha algum abatimento na pena dele. Vamos supor, Marcelo Odebrecht isso aconteceu, foi condenado a 79 anos de prisão, ficou só 2 anos preso. Por quê? Porque ele delatou outras pessoas. Ele era o chefão do esquema, foi ele quem comprou mais de 200 deputados. Não interessa, o Sérgio Moro, o juiz, não quis saber e diminuiu a pena dele de 79 para 2 anos de prisão. Também diminuiu a multa que ele pagaria e também deu várias regalias para ele. Ele continuou no comando da empresa dele. Ó, a coisa ficou boa para o Odebrecht e ainda legalizou parte do dinheiro roubado, só para você ter ideia. Isso é uma delação premiada. Quando uma empresa faz delação premiada, o nome não é mais delação premiada, se chama acordo de leniência. Você deve ter escutado esse termo muitas vezes na grande mídia e você não sabia o que era, porque não explicam. Eles simplesmente entendem, as pessoas vão entender, ou eles querem mesmo que ninguém entenda. Isso é acordo de leniência. Todas essas empresas fizeram acordos de leniência, ou seja, eles delataram indivíduos para que as empresas tivessem multas diminuídas. Vou te dar um exemplo, o Sérgio Moro diminuiu a multa da Odebrecht de 15 bilhões para 300 milhões. 14,7 bilhões o Sérgio Moro diminuiu a multa. Por quê? Porque simplesmente dane-se. Só que tem uma coisa, todo mundo que fazia acordo de delação premiada na Lava Jato tinha que escolher o mesmo advogado, ou os mesmos advogados, eram sempre 2 ou 3. Um deles era sócio da esposa do Sérgio Moro. Aí fica uma coisa muito suspeita. Olha, o senhor empresário está preso, não eram pessoas condenadas em segunda, terceira, quarta instância, não. Eram pessoas que estavam presas em prisão preventiva. Quer dizer, antes do julgamento já estavam presos. O senhor está preso, agora está condenado, o Sérgio Moro ia lá condenava. Agora o senhor vai ter que delatar se o senhor quiser ser solto. Se não, você pega um cara bilionário, que está acostumado a viver com tudo do bom e do melhor, iate, resort 5 estrelas, jatinho particular, ou seja, tem tudo que você imaginar do bom e do melhor, põe esse cara numa cela. Aí esse cara fica lá 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, 1 ano, o cara delata até a mãe para sair de lá. Aí fala, se você delatar alguém, a gente vai diminuir sua pena, você vai ter parte do dinheiro roubado, vai ser legalizado, tudo mais, mas você para delatar vai precisar contratar esse advogado aqui, tem que ser esse aqui, não pode ser outro. Mas e o meu advogado é muito competente? Não, tem que ser esse aqui, o sócio da esposa do Sérgio Moro, senão não. É isso que aconteceu na Lava Jato, o Tacla Duran fez essa denúncia, ele mostrou do WhatsApp dele a conversa que ele teve com o padrinho de casamento do Moro, que é o outro sócio da esposa do Sérgio Moro, que é o Zuculoto, e aí ele mostrou o comprovante do depósito que ele fez para um advogado chamado Marlos Arnes, que é sócio da esposa do Sérgio Moro, de 620 mil dólares, que era a primeira parcela de 5 milhões de dólares que ele ia pagar. Aí eu te falo, isso te parece algum tipo de propina paga ao juiz? Parece? Pois bem, estranho. Agora, as empresas que faziam um acordo de leniência não tinham que ter esse advogado, elas tinham que contratar uma outra empresa para fazer a recuperação judicial. Todas elas contrataram a Álvares e Marçal. Aí você fala, nossa, Thiago, que coincidência. Então, para fazer delação premiada, tinha que ser aquele advogado. Para fazer acordo de leniência, será que tinha que ser aquela empresa? Será que era uma coisa imposta pela Lava Jato? Pois bem, eu, Thiago, não posso falar que sim. Mas uma CPI pode convocar todo mundo e falar, vamos aqui ver se sim ou não. Pode quebrar sigilos, sigilo telefônico, sigilo fiscal, sigilo bancário, de todo mundo, inclusive do Sérgio Moro, que vamos lembrar, não tem foro privilegiado, pode ser quebrado. Mesmo se tivesse a CPI, pode quebrar.
Olha só onde isso vai chegando. Aqui o nosso carro de som em São José dos Pinhais, denunciando o Bolsonaro, lá no Paraná. Peço para você, inscreva-se também, siga-me também nas outras redes sociais e vamos continuar indo para cima deles. Estão todos desmoronando. Falou!